Bom, então aqui fala sobre essa reação, né? 4HCl mais O2 formando 2H2O e 2Cl2. O exercício também fala que essa reação acontece em 3 etapas. A etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3. E ele precisa que a gente analise a expressão da velocidade da reação global, ou seja, eu vou ter que juntar essas reações aqui, formando uma equação global, mas ele precisa saber qual é a expressão da velocidade dessa reação química aqui. Ele fala que essa primeira reação, ó, é uma reação lenta, essa segunda reação é uma reação rápida, e a terceira reação também é uma reação rápida. Então, eu tenho 2 etapas rápidas e uma etapa lenta. Essa etapa lenta é a que vai determinar a lei da velocidade dessa reação. E eu sei que velocidade de uma reação química é igual a uma constante que multiplica a concentração dos reagentes elevado a n. Então, a nossa busca é por esses reagentes, ok? Nós vamos ter que encontrar quais são esses reagentes da reação, da etapa lenta, e elevar os coeficientes estequiométricos que a gente tem aqui no balanceamento da reação, ok? Então, eu sei que a etapa lenta é essa etapa aqui, a primeira. Então, eu vou considerar os reagentes apenas dessa primeira equação. Velocidade é igual a constante que multiplica a concentração do HCl vezes a concentração do O2. Por mais que aqui tenha um sinal de mais, né, mais O2, aqui nós temos uma multiplicação dos reagentes. E esse elevado a n significa o balanceamento dessa reação aqui. Eu tenho uma reação de 1 para 1, então eu vou elevar isso aqui a 1 e elevar isso aqui também a 1. Então, a lei da velocidade dessa reação química aqui é essa expressão aqui, V igual a K, que multiplica HCl vezes O2. E aí nós temos o exercício de número 1. Bom, então nesse exercício 2 eu tenho um conceito um pouco diferente, né? Eu tenho dados experimentais. Quando a gente tem uma tabela, essa tabela representa alguns dados experimentais. Ou seja, foram feitos experimentos e essa reação vai ser analisada através dos dados desse experimento aqui. Eu sei também que a reação química é essa, ok? Então, olha lá, a reação é 2NO, monóxido de nitrogênio, mais 2H2, formando N2, nitrogênio, mais 2H2O, 2H2O, ok? Então, nós temos essa reação. Se fosse só para a gente olhar a reação aqui, nós chegaríamos numa expressão que diz que a velocidade é igual a constante que multiplica a concentração de NO elevado ao quadrado, porque tem esse número 2, e multiplica a concentração de H2 elevado a 2. Por que 2? Porque tem esse número 2 aqui na frente da molécula de H2. Mas eu tenho alguns dados experimentais, então isso aqui não faz sentido, tá? Eu não vou utilizar esse conceito porque eu não sei quais são, se essa reação acontece em mais de uma etapa, qual é a etapa lenta, eu não sei. Então, quando eu tenho dados experimentais, eu tenho que analisar essa reação de um jeito diferente. E como que vai ser esse jeito, né? Bom, eu preciso analisar primeiro qual é a suposta expressão da velocidade da reação aqui. Eu sei que, então, a velocidade é igual a uma constante que multiplica a concentração dos reagentes. No meu caso, os reagentes são NO, monóxido de nitrogênio, e a concentração de O2. Agora nos resta buscar esses expoentes aqui para colocar nessa expressão. Como que nós vamos analisar o expoente do NO? O NO, nessa tabela, está aqui, ó. Então, nós temos que ver qual é a influência desse NO na velocidade da reação. Ou seja, alterando a concentração de NO,
o que vai acontecer com a velocidade da reação? Então, eu tenho aqui o primeiro experimento, o segundo experimento e o terceiro experimento. Essas linhas representam experimentos distintos, experimentos diferentes. Eu percebo aqui, ó, que quando se eu pegar o segundo e o terceiro experimento, eu estou dobrando a concentração de NO, porque de 1 vezes 10 a menos 3 está indo para 2 vezes 10 a menos 3, e a concentração de H2 ela não está se alterando. Então, eu vou pegar o segundo e o terceiro experimento. Porque para analisar a concentração de NO, eu preciso alterar a concentração de NO, mas não alterar a concentração de H2. Então, pegando o primeiro e o segundo, eu altero NO e não altero o NO, o H2. E aí eu estou percebendo que quando eu estou dobrando a concentração de NO, eu estou multiplicando por 4 a velocidade da reação, porque de 6 está indo para 24. Então, eu tenho a seguinte análise. 2 elevado a alguma coisa é igual a 4, porque quando eu estou dobrando a concentração de NO, eu estou quadruplicando a velocidade da reação. Então, 2 elevado a alguma coisa é igual a 4. Essa coisa é o número 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Então, eu vou colocar aqui no expoente de NO o número 2. Tudo bem? Bom, então, nesse exercício aí, né, nós temos que interpretar desse jeito. Eu preciso alterar a concentração de um elemento para analisar ele, mas não alterar o outro, ok? Agora, para analisar o expoente do O2, eu tenho que alterar, desculpa, do H2, eu coloquei errado aqui, né? Para analisar a concentração do H2, vamos colocar aqui H2. Para analisar a concentração do H2 e o expoente que eu vou colocar aqui, né, eu preciso alterar a concentração de H2, mas não alterar a concentração do NO. Então, o que eu vou fazer? Vamos pegar até uma outra cor aqui, para diferenciar. Eu vou pegar o primeiro e o segundo experimento. Porque no primeiro e no segundo eu estou dobrando a concentração de H2 e a concentração de NO está se mantendo constante, está ficando intacta, né? Não está alterando. E aí eu percebo que quando eu dobro a concentração de H2, eu dobro também a velocidade da reação, porque de 3 está indo para 6. Então, 2 elevado a alguma coisa é igual a 2. E esse expoente, o expoente que eu coloco aqui é 1. Ou seja, o expoente, né, dessa concentração de H2 aqui na lei da velocidade da reação é 1, porque 2 elevado a 1 é igual a 2. E aí nós chegamos na expressão, né, da velocidade para essa reação química aqui. V é igual a K, que é uma constante, que nós vamos calcular mais adiante, que multiplica a concentração de NO ao quadrado e a concentração de H2 elevado a 1. E aí a alternativa correta seria a letra A. V igual a K, que multiplica H2 e NO ao quadrado. Tudo bem? Bom, então, esse é o exercício 2. O exercício 3 é um exercício idêntico, né? É um exercício muito parecido com o exercício 2. Eu vou colar ele aqui para vocês. No exercício 3, nós temos uma reação hipotética, A mais B formando C mais D. Então, eu já sei que na lei da velocidade da reação, a velocidade vai ser igual a constante que multiplica a concentração dos reagentes. E os meus reagentes são A e B. Então, que multiplica a concentração de A e que multiplica a concentração de B. Agora nós vamos interpretar essa tabela para ver qual é o expoente que eu coloco em A e qual é o expoente que eu coloco em B. Para analisar o expoente que eu coloco em A, eu preciso alterar a concentração de A e não alterar a concentração de B. Então, se eu pego aqui, por exemplo, olha lá, o primeiro e o segundo experimento. São 5 experimentos, né? Se eu pego o primeiro e o segundo, eu estou dobrando a concentração de A, mas a concentração de B está se mantendo a mesma.
Então, é o par de experimentos ideal para a gente analisar esse mecanismo da reação química aqui. Quando eu dobro a concentração de A e não altero a concentração de B, a velocidade da reação está dobrando também. Então, lembram lá, ó, 2 elevado a alguma coisa vai ser igual a 2. 2 elevado a 1. Né? Então, o expoente de A vai ser 1. Tudo bem? E aí, na concentração de B. Vamos analisar a concentração de B agora. Eu preciso alterar a concentração de B e não alterar a concentração de A. Então, se eu pego aqui, vamos pegar uma cor diferente. Se eu utilizar o segundo e o terceiro experimento, eu estou dobrando a concentração de B e eu não estou alterando a concentração de A. Tudo bem? Então, quando eu dobro a concentração de B, eu poderia também pegar o quarto e o quinto experimentos, porque não está alterando o A e está dobrando o B também, mas a análise vai ser basicamente a mesma, ok? Não vai alterar em absolutamente nada. Então, eu não altero a concentração de A, dobro a concentração de B, e a velocidade da reação, eu percebo que não está acontecendo absolutamente nada, tá certo? Então, a concentração de B, o aumento da concentração de B não altera a velocidade da reação. Olha que interessante, ó. Vamos colocar aqui, ó, o aumento da concentração de B ou seja, desse reagente aqui, ó, B, eu estou dobrando e a velocidade não altera em nada. Então, o aumento da concentração de B não influencia na velocidade da reação, ok? Então, não precisa alterar absolutamente nada. E é por isso, pessoal, que quando isso acontece, você coloca lá no expoente de B, expoente zero. Ou seja, essa expressão vai ficar dependendo apenas da concentração de A. Velocidade da reação é igual a constante que multiplica a concentração de A elevado a 1. Não preciso nem colocar aqui 1. E aqui nós temos a lei da velocidade dessa reação aqui. V igual a K, que multiplica a concentração de A para essa reação aí. E aí no exercício 3, nós temos essa tabelona, então, né? E aí é só para determinar a lei da velocidade dessa reação. Aqui nós teríamos a resposta final para esse exercício. Tudo bem? Bom, então, diante dessa